né, o Big Six, que agora já está todo bagunçado o Big Six, com outras equipes entrando, mas a gente caminha por uma bayernização, né? Porque o Flamengo, ele tem cada vez mais, com potencial de torcida, com potencial da marca, com potencial financeiro, com potencial da equipe, com potencial, sabe, de tudo isso, de ser muito soberano, Eugênio. Porque a gente viu um Palmeiras que, com todos os méritos... Aí, vamos fazer uma avaliação. O Flamengo está atrás de Rossi, do Boca, Quinteiro, do River, tira o Gerson, do Olympique de Marseille. O Flamengo está pegando de times muito grandes, jogadores, hein, Pedro? Para comporem um elenco, ou vez ou outra para serem titulares, mas assim, tá montando um time com peças importantes de times grandes da América do Sul ou da Europa. Parece, não sei se é da sua época, senhor Pedro Henrique Torre, mas de um jogo... Salve, salve, nossa, vambora, gente, aqui, né, em mais um vídeo que estou trazendo para vocês. E já vai se preparando com o desespero da mídia esportiva em relação ao Flamengo. A mídia esportiva estão desesperado com o Flamengo, sinceramente. É isso, os caras estão desesperados. Já tá dizendo que o Flamengo vai virar um Baia aqui no Brasil, sei lá o quê. O Flamengo tá contratando vários times de nível europeu. Já vai se preparando que vocês vão assistir aqui. É uma coisa de ter inveja, né? Os antes têm inveja do Flamengo. O que o Flamengo está montando é uma coisa absurda. A gente foi muito zoado uns anos atrás, agora a gente tá colhendo. E agora a gente é a maior potência da América do Sul, né? Então esquece. O Flamengo está em outro nível. Créditos a ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vambora pro vídeo, nação. Gerson aí no Flamengo, reapresentação, a volta dos que não foram, enfim. É o Gerson agora vestindo mais uma vez a camisa do rubro-negro. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, boa tarde, Mari Pereira, também Eugênio, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tem sim, tem reapresentação, apresentação, como queiram chamar, do Gerson Coringa. Já chegou, né? Mas chega para a sala de apresentação aqui do Ninho do Urubu, que é atrás da gente. Mas daqui a pouco, a apresentação era às 14 horas, o Flamengo adiou em 1 hora, vai ser às 15 horas a apresentação do Gerson como o reforço do Flamengo para essa temporada. Vai vestir a camisa 20, não a 8. A 8 agora é do Thiago Maia. O Thiago Maia até se colocou à disposição ali para entregar novamente ao Gerson, mas o Gerson falou que não, fica com você, eu vou vestir a 20 em homenagem ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior que está lá no Real Madrid hoje. Vinícius vestia a 20 ali quando começou a carreira no profissional do Flamengo. Então o Gerson vai vestir a 20, vai dar uma coletiva de imprensa, o Coringa vai falar bastante coisa e a gente vai acompanhar tudinho, trazer as informações aqui para o fã de esporte. Depois da longa novela com o Olympique de Marseille, Gerson Coringa está de volta ao Flamengo, Mari. A gente separou, Pedro, fica com a gente aqui no debate, uma tela com os números, então, do Gerson pelo Flamengo, só que sem o Campeonato Carioca. Então foram 93 jogos, 5 gols, 10 assistências, a construções em gol 34. A média dele de duelos vencidos por partida é 7,5, né? Bolas recuperadas por jogo, 4,9. Uma Libertadores, 2 brasileiros, 2 Supercopa, 1 Recopa e 2 estaduais. Surreal. Absurdo. É absurdo olhar para os números do Gerson, né? E eu acho que mais do que olhar para o número, quer dizer, mais não, né? Também olhando para os números, é você olhar a bola que ele jogou. Como o Gerson jogou bola, Mari? Jogou muita bola, jogou muita bola. Volta diferente. Diferente daquele Gerson que a gente acompanhou, até de função. Jogou diferente, foi trabalhado pelo Sampaoli de uma outra maneira também, né? Aproveitado de uma outra maneira também. Levou um tempo para ele se adaptar por lá. Demorou um pouquinho e aí esse final também já mudou técnico, já perdeu espaço, já não tinha mais clima para ficar por lá. Mas eu gosto desse Gerson que volta. Eu gosto do que eu pude acompanhar depois que deu um pouquinho mais de liga ali com o trabalho do Sampaoli. Eu gosto desse Gerson que volta e volta também num Flamengo diferente. Alguns companheiros, poucos ali, mas também num Flamengo diferente. Mas ainda assim o mesmo Flamengo campeão que briga por títulos, ainda assim com o melhor elenco do Brasil. O Gerson, ele falou sobre, agora eu sou mais Coringa ainda, porque agora ele tem mais essa versatilidade com o São Paulo, ele jogou até quase fazendo gols, né? Mais avançado, sendo um homem de elemento surpresa dentro da área. Essa pergunta vai soar cômica, mas é pra gente ver o nível do Flamengo, né? Como encaixar o Gerson, senhor Eugênio? Isso é um trabalho para o Vitor Pereira. Ah, né? Que tristeza. Mas a qualidade do Gerson que vocês diziam antes facilita, né? Porque ele pode atuar em várias posições diferentes.
E isso, para o técnico, é muito interessante, já que ele pode escolher. Hoje vai jogar aqui como volante, amanhã vai jogar mais como meia, daqui a pouco joga um pouquinho mais aberto pelo lado do campo. O dia a dia, a gente vai ter que esperar para ver. O Gerson pode ser aproveitado em várias situações. É muito difícil mexer num time que está ganhando, que foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Para qualquer jogador é difícil entrar, mas o Gerson chega com um peso muito grande. O Gerson é um jogador ambientado ao Flamengo. É diferente de alguém que chega, não, precisa se adaptar. Ele não precisa se adaptar. Ele conhece o Flamengo. Ele conhece toda a estrutura do clube, todos os funcionários, todos os jogadores, ou quase, porque alguns chegaram depois dele, mas ele está em casa ali. Isso favorece muito a ele dentro de um Flamengo. E agora, cabe ao técnico quebrar a cabeça para lidar com esse chamado bom problema. Há várias especulações, a gente que acha que tem que tirar o Thiago Maia, recuar o João Gomes para colocar o Gerson no espaço do João Gomes, pode ser, depende do que o técnico vai fazer. O que importa é que o Flamengo, no final das contas, vai ter ainda mais qualidade no seu elenco para enfrentar o tanto de competições que ele terá na temporada, né? É muita coisa. O Flamengo já começa o ano com uma pressão incrível. Palmeiras na Supercopa do Brasil, Mundial, no final do mês. Aí imediatamente vai para o Mundial de Clubes. Quando volta, já tem Recopa Sul-Americana, 2 jogos com o Independente Del Valle. Só do final em um mês, dia 29, né, de janeiro, que é o jogo com o Palmeiras, até o dia 28 de fevereiro, o Flamengo já decide 3 títulos importantíssimos. O jogador já pode estar sendo cornetado, Vitor Pereira ou endeusado ou criticado, né, a coisa pode ser... O Palmeiras é clássico, né? Tudo é muito importante, tudo é muito pesado. Então, quanto mais talento você tiver, porque nem todo mundo vai estar no seu auge físico, técnico, nem todos vão estar disponíveis para jogar todos os jogos. Então, você tendo ali, e não é só Gerson, ainda tem o Vidal que está lá esperando a chance dele, tem o Cebolinha que está esperando a chance dele. A volta do Bruno. Em algum momento vai ter o Bruno Henrique, e acho que vai ser um problema ainda maior, problema no bom sentido. Porque o Bruno Henrique, ele jogava no Flamengo numa ideia de futebol diferente. Ele era um ponta, o Flamengo não tem mais o ponta. Ele chegava, é claro, ele fechava para dentro da área, invertia a posição, mas ele ocupava preferencialmente o lado esquerdo. Hoje o Flamengo não tem mais isso. O Flamengo joga com um losango, com 2 centroavantes, 2 atacantes mais por dentro. O Gabigol vindo um pouco mais da direita para o meio, mas mais centralizado. São opções que o técnico vai ter e que bom que ele tem essas opções para poder trabalhar. E assim, Pedro, eu vou jogar para você também, porque ao que tudo indica, né, e é óbvio, você pensa no Flamengo que termina a temporada ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil. Show de bola. Então isso ele ganhou dizendo que o Dorival, não o próprio Flamengo, mas as avaliações, que o Dorival fez muito arroz com feijão e tal. Começa um ano sabendo que você é campeão da Libertadores, Copa do Brasil, fazendo simples. Você reforça o seu time, você volta com o Gerson, você troca por um treinador que se imagina mais qualidade tática e variações, dá a entender que todo o objetivo do Flamengo é mundial. Sem sombra de dúvidas, né, Mari? E até essa necessidade que o Flamengo tinha de convencer o Olympique a liberar o Gerson logo, tinha muito em conta o Mundial mesmo, né? O Flamengo queria o Gerson para o Mundial já para tê-lo aqui já nesse início de pré-temporada e o Vitor Pereira ter tempo de encaixá-lo nesse novo time. A gente fica perguntando onde é que o Gerson vai entrar, será que vai entrar de saída? Acredito até que ele vai entrar já num time ideal do Vitor Pereira, sim, porque na última terça-feira, na apresentação aqui no Ninho do Urubu do técnico do Flamengo, o diretor de futebol Bruno Spindel até disse, olha, a gente quando conversava com o Vitor Pereira depois de já tudo acertado, ele já assim, acertado que seria o novo técnico do Flamengo, a primeira coisa que ele falava com a gente pela manhã, no primeiro contato, era o Gerson, como é que tá a negociação do Gerson? Tá andando? Tá tudo certo? Como é que vai ser o Gerson? Então ele estava bem ansioso para ter o Gerson como novo jogador. Então acho que naquele meio de campo ali, ou até em outro setor do campo do Flamengo, já que ele é o Coringa, o Gerson vai estar entre os 11 ali ideais do Vitor Pereira, pelo menos nesse início de trabalho, é o que tudo indica. Tá em casa, né? Pelas imagens que a gente viu ali, o Gerson tá muito à vontade, tá de volta ao Flamengo, é o que ele desejava, o que a torcida desejava também. Porque assim, o João Gomes também virou um xodó da torcida, um xodó não só
pela identificação, mas pela bola que o João Gomes jogou. Uma das maiores críticas João Gomes ao Paulo jogou. Souza foi ter tirado ele em certo momento, né? Porque assim, aí você pensa, o Thiago Maia é um cara que pode morder mais, né? Ele pode ajudar nessa marcação. O Gerson tem essa qualidade na saída de jogo. Eu não imagino um torcedor ou alguém fazendo uma avaliação com um time também sem o João Gomes. Você faz? Não faço. Tira o Thiago Maia e entra o Gerson. Eu gosto muito do João Gomes, acho um jogador fundamental ali, assim, na recuperação. É impressionante, porque ele recupera já pra frente, né? Ele recupera já pensando na construção da jogada, buscando os companheiros, enfim. O Gerson, ele pula essa posição do Vidal, né? Assim, o Vidal, ele vai pra trás da fila, né? Isso com certeza absoluta, não tem dúvidas. Mas eu ainda dava um jeito de encaixá-lo numa duplinha ali com o João. Com o João, porque o Flamengo do próprio Jorge Jesus não é que tinha um volante, marcador, mordedor, era o Ilharão, que era o cara que às vezes ficava um pouquinho mais atrás. Então, assim, era um Flamengo que não deixava o outro ter a bola para não precisar ter que sacrificar tanto na marcação. Aí, vamos fazer uma avaliação. O Flamengo tá atrás de Rossi, do Boca, Quinteiro, do River, tira o Gerson, do Olympique de Marseille. O Flamengo tá pegando de times muito grandes, jogadores, hein, Pedro? Pra compor um elenco, ou vez ou outra pra serem titulares, mas assim, tá montando um time com peças importantes de times grandes da América do Sul ou da Europa. Parece, não sei se é da sua época, senhor Pedro Henrique Torre, mas tinha um jogo chamado Brasfoot, que tinha um código que você chamava Omatic. Não que eu fazia esse tipo de coisa, mas você... Tem amigos que, né? eu jogo uma prima minha. Que você colocava um código ali e você ia ganhando milhões. Prima, ela. E você ia ganhando mesmo, pior que não tem nenhum. É a mesma prima atleticana. Você vai colocando milhões e vai contratando, e vai montando um time, e vai administrando. Você atualiza a sua página, tem dinheiro, pipipipipi, aí é estádio cheio, que dá mais dinheiro, que dá mais contratação. O Flamengo tá nesse mood aí, né? Eu sou mais antigo, Mário. Eu sou da época de L-Foot. Aí você me outra entende. história, bem mais antigo. Mas eu te entendo. O Flamengo tá nessa batida assim de querer um elenco bem vasto mesmo, apresentar para o Vitor Pereira, e tem essa questão de ir na Europa, mas tem essa vaidade, a gente pode falar assim, de querer pegar reforços de rivais da América do Sul. Isso é bem comentado assim nos bastidores, sim. É quase um projeto mesmo do Flamengo. E o Rossi e talvez o Quinteiro, o Flamengo ainda analisa essa situação, mas o Rossi passa muito por isso, de buscar um goleiro ali, um reforço do Boca Juniors, por exemplo. Tirar um jogador do Boca, que era titular, que é titular ainda, tá jogando lá, o Romero tá machucado, por exemplo, nesse momento. Então o Flamengo amanhã, por exemplo, com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, vão lá até a Argentina, contratinho redigido, pro Rossi assinar o pré-contrato e aí depois bater na porta do Riquelme lá, dirigente do Boca Juniors. Vamos conversar aqui, você libera agora o Rossi já, a gente faz um acerto financeiro, quem sabe por agora ou não, ou então você vai perder o jogador sem nenhum acerto financeiro já em junho, com pré-contrato assinado. Então o Flamengo fazendo esse movimento já de demonstrar uma força mesmo na América do Sul, e o Quinteiro até se encaixaria nesse sentido também, um jogador muito lamentado pela torcida do River de sair, ídolo lá, fez gol na final em 2018 lá em Madrid contra o próprio Boca. Então seria um movimento do Flamengo de mostrar força, sim, no mercado sul-americano. E aí a gente entra naquele debate, né? Assim, em La Liga, Real Madrid e Barcelona, não tem graça. Na Inglaterra até que tem, né, o Big Six, que agora já tá todo bagunçado o Big Six, com outras equipes entrando. Mas a gente caminha por uma bayernização, né? Porque o Flamengo, ele tem cada vez mais, com potencial de torcida, com potencial da marca, com potencial financeiro, com potencial da equipe, com potencial, sabe, de tudo isso, de ser muito soberano, Eugênio. Porque a gente viu um Palmeiras que, com todos os méritos, e tem brigado e tem também muito potencial de se manter nessa briga. Mas, por exemplo, fazendo a avaliação dessa... É uma outra linha de trabalho. É uma outra linha de trabalho. A gente não sabe, saindo um Abel, como que isso vai ser mantido, sabe? A gente tem mais questões. Mas o Palmeiras também tem total capacidade e investimento para estar sempre brigando. Mas a gente já tá... Sabe, é um Flamengo que está há muito, muito tempo também nessa. E cada vez querendo mais, né? Mais ambicioso. Fruto da competência do próprio Flamengo, né, que durante muito tempo já tinha a maior torcida do Brasil, mas não conseguia
trabalhar em cima disso profissionalmente na sua administração. É um processo que começa com a chegada do Eduardo Bandeira de Mello, a presidência do Flamengo. Ele faz isso a gente já conhece, essa história de trás para frente, né? Todo um processo de recuperação econômica do clube, e essa diretoria agora ela consegue trabalhar o Flamengo para aproveitar toda a recuperação econômica e transformar isso em contratações e fazer um time muito forte. Méritos do Flamengo. Agora, ainda assim, o Flamengo tem tido concorrentes no mercado brasileiro. 2021 foi o Atlético, o Palmeiras a gente fala de 2 Libertadores, não é brincadeira o que faz o Palmeiras, né? Ele voltou a conquistar a Libertadores esse ano depois de 2 do Palmeiras, né? Ele não conseguiu o título brasileiro, ganhou em 2020 a última vez. Então ele está ali. O Bayern ele não tem concorrentes no futebol alemão há mais de uma década. Há mais de uma década que ele está sobrando, de vez em quando perde uma Copa da Alemanha, mas é porque está focado em outras competições, né? Na Bundesliga ele sobra. Então, ainda não acho que seja uma bayernização, mas é um Flamengo que é preciso que se acostume. Ele vai estar sempre disputando todos os títulos. E, de repente, os rivais podem ir oscilando. Um ano vai ser um, outro ano vai aparecer um outro e tal, mas ele vai estar disputando. E o Flamengo tem essa volúpia de querer todos os títulos, e ele pode querer todos os títulos porque ele tem estrutura e investimento para isso. E assim a gente vê ele cada vez mais aumentando o seu elenco, dando mais opções aos seus treinadores. Esperar para ver se outros conseguem a organização para desafiar de alguma forma. É mais difícil porque o potencial de verba do Flamengo é maior, já que ele tem a maior torcida. Como vai ser a chegada dele? Eu acho que... Como que vai ser a aceitação, isso é determinante. Se ele chegar com o pessoal aceitando, pode ser até campeão mundial daqui a um mês. Opa! Agora, se o fio virar, é questão de pagar para ver. Campeão mundial, professor? Essa é a grande dúvida. Eu estou contigo, professor. Eu concordo com o professor. Eu acho a aceitação do Vitor Pereira. Eu acho que nós vamos saber de cara. Ou vai ou racha. E a gente está fazendo comparação com o trabalho do Abel, que é muito consistente. Muito bom. Em tempo, Tanta em coisa assim para aproveitamento. melhorar no Flamengo? Não, tem para não piorar. Principalmente e alguém chegando. Time que Abel. ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. É alguém ainda chegando. ganha o Gerson ainda. Que jogador. Tanto trabalho assim? Não, outro dia apresentou, Abel, eu sei que aquele seu amigo, historiador das coisas daquele outro clube, ele começou a olhar para o time do Flamengo, ele viu o time reserva treinando, ele falou o seguinte: tanto para uns e tão pouco para outros, né? Ele ficou com uma certa inveja. Ele começou, deixa eu ver o time reserva. Aí começava lá, Quem é Thiago Maia, não sei. O cabeção da Baixada? É o cabeção da Baixada. Ele começou, Thiago Maia talvez reserva, Everton Cebolinha, Bruno Henrique voltando. Marinho, Vidal. a Vidal, ver Pulgar. Ele falou assim, nossa, mas Pablo. tem tantos aí. E eu lá com uma dificuldade grande para arrumar. Ele falou Ele pra viu mim, tantos ex, né? Thiago Maia, Gabigol. mandou mensagem para mim na hora. Aqui, Muita Abel. saudade, Bruno Henrique. Ele falou, nossa, mas que fartura, hein? Ando agora no Flamengo. É outro que tem boas opções. Aí eu pergunto, por exemplo, ele tem Cebolinha, ele tem Bruno Henrique voltando, que é um ídolo, está na história, jogou muito, e certamente recuperado fisicamente e do problema que ele teve lá, cirurgia no joelho. Tem tudo para jogar muito de novo, né? Teria condições, por exemplo, o Prato, vou perguntar para o Prato, vai. Pedro e Gabigol. Você desmancharia essa dupla agora? Com o Bruno Henrique bem para jogar, 100%? Sim. Sim. Mas você tá demais hoje, hein? Não estou demais não. Você Abel. tiraria o Pedro do time? Você tiraria o Bruno Henrique? Não, eu manteria Pedro e Gabigol. Bruno Henrique, para mim, tinha que esperar agora. Mas eu tô falando demais. Vamos lá. não tá no time. O que pesa a favor da manutenção de Pedro e Gabriel, se o Bruno Henrique tiver totais condições para voltar, exatamente uma dupla que foi muito bem com o Dorival Júnior. Né? A gente não tem como contar o Flamengo campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores sem falar da recuperação do time que o Dorival fez. Ele tem uma grande participação nisso. E sem falar dessa dupla. O Pedro esteve na Copa do Mundo há poucas semanas, muito pelo que ele jogou no segundo semestre com o Flamengo. Mas, para você, Bruno Henrique volta titular. Se o Bruno Henrique estiver bem, totalmente recuperado, o Bruno Henrique eu acho que está à frente. E sai o Pedro. Sairia o Pedro. Que Bruno Henrique, né? Se de repente E o senhor
Celso Zelt, professor. Pesado isso. Eu, se eu não estiver enganado, tira o Pedro também, porque o senhor não queria que o Pedro virasse titular. Eu lembro disso, senhor. Não, não tenho nada lembra contra disso? o rapaz, mas Eu lembro. Mas eu acho que joga Ih, quem estiver professor. rendendo mais. Se você me der o Bruno Henrique 2019 e o Pedro atual, eu acho que o Bruno Henrique 2019 tem prioridade. Rapaz, já estão querendo tirar o Pedro do time. É brincadeira. Não tirar não, Abel. Você falou hipoteticamente, para começar o ano, Pedro e Gabriel vão começar, eu imagino. Mas para mim a questão não é quem joga mais, Abel. É como joga melhor. E melhor está com o Pedro agora. Claro que o Bruno Henrique, se ele volta a ser aquele jogador, ele se candidata a tirar o Pedro do time e ninguém vai reclamar se ele for aquele Bruno Henrique. Só o Pedro pode ficar um pouco indignado, faz parte, são grandes jogadores, como outros que estão no banco, vira e mexe, vão sair. Mas eu vejo que o desempenho do Flamengo, do jeito que está jogando, o problema é o Vitor. Eu vejo assim, na chegada do Vitor Pereira, não mexe. Deixa como está e o Bruno Henrique, tu vai colocando ao longo do tempo e alguns jogos para ver como funciona. Mas a estrutura básica, eu ganharia corpo, ganharia vitórias, bons desempenhos com o mesmo time. Se o Vitor Pereira começar a mexer demais, porque daí daqui a pouco vai começar de novo aquela história, até mexer no esquema, nessa hierarquia. Ah, mas pro Pedro jogarem os três. Lembra que tinha pergunta? Será que dá para jogar com os três? Bruno Henrique, Pedro e Gabigol? Aí tem que tirar o Everton Ribeiro do time, porque o Arrascaeta não vai sair, já muda o esquema. Então o melhor é não inventar. Coloca cada um no seu quadrado, começa com o que tem, esse é o melhor desempenho com o Pedro. Depois, à medida do possível, muda. O que eu vejo assim, se mudar de cara, já querer largar com um time diferente, pode se quebrar. Agora, é óbvio que depende de como o treinador quer armar o time. Ele quer um cara mais veloz pelo lado esquerdo, né, pela ponta, ele vai escolher o Bruno Henrique. Sim. Dá para imaginar o jeito de o Vitor Pereira armar o time, o que ele fazia no Corinthians? Por exemplo, ele tem os dois voando, Pedro voando e o Bruno Henrique voando. Você acha que... Eu acho que ele é um técnico que pensa em característica de adversário, Henrique. em momento da competição, em jogo de ida, em jogo de volta, se é eliminatório, se não é, se está poupando. Eu acho que o Vitor Pereira tem muita capacidade para isso. Só não fez mais no Corinthians porque não tinha mesmo. Tipo o Scaloni na Copa do Mundo? Eu acho Scaloni rubro-negro? Ele não pensa duas vezes em mexer. Agora tem pontos sensíveis, né? Essas mexidas têm um limite. O limite, por exemplo, de tirar o Gabigol. Isso é muito sensível. É um ponto muito sensível. O Vitor chega também muito com essa atribuição. Isso é um problemaço. Isso é arrumar para a cabeça tirar o Gabigol. Não é não? Então, ainda mais para quem chega como ele querendo ganhar o grupo, né? Ele precisa vir com uma política para grupo. Eu concordo com você. É mais fácil tirar o Pedro. O próprio Dorival teve muito mais facilidade, por incrível que pareça, porque é por linhas tortas, mas a ausência do Bruno Henrique facilitou a vida do Dorival. Não tinha polêmica. Saiu o Bruno Henrique, ele pôs o Pedro, as coisas andaram, ninguém questionou. Né? O próprio Dorival talvez tivesse problemas com a volta do Bruno Henrique, questionamentos pelos quais ele não passou. Tem problemas sérios para resolver o Vitor Pereira. Ele tem soluções. Não, eu estou imaginando o seguinte... Onde vai entrar o Gerson? Quero saber onde vai entrar o Gerson. Aqui, professor Abel, Gaco e companheiros. Não, o Vitor Pereira olha para o banco, né? A coisa não está boa no campo. Ele quase não tem ninguém no banco, né? Pode dizer. Obviamente estou ironizando. Olha para o banco, professor, tem uma fartura. Time, ele pode trocar tudo. Puxa vida, tem jogo que ele vai pensar o seguinte, só posso fazer 5 alterações. Que pena que eu tenho aqui uns 8, 9. Eu vou colocar Vidal, Cebolinha, agora, Bruno Henrique... Agora tem uns que olham para o banco, Abel, não tem ninguém. É esse que é o problema. Quando você olha para o banco, às vezes, fala o seguinte, eu quero mudar o jogo, aí você não tem opção. Vitor Pereira, eu também acho que isso que o professor citou, eu também tenho essa dúvida. Da aceitação que ele vai ter, como que ele vai trabalhar com um grupo muito vencedor, com grandes jogadores. Agora, jogador ele tem. Tem jogador, inclusive, para ter variação de time, para a hora jogar com atletas mais abertos. O Dorival foi muito bem quando ele concentrou mais pelo centro o jogo do Flamengo, até entre aspas, era um time que ficava mais exposto pelos lados do campo. Agora, pelo centro, ele resolveu muitos jogos e resolveu a vida do time a curto prazo, a curto médio prazo. Então, assim, essa aceitação do Vitor Pereira me parece que é a dúvida que ele vai ter, com o Gerson chegando agora. Né? O Gerson não está voltando para não jogar ou para jogar menos. João Gomes e Thiago Maia. Então, um dos dois ali não corre risco? Corre risco. De perder a vaga? Por exemplo, ele pode jogar João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, ou Gabigol e Bruno Henrique. Não é? Eu faria isso. Eu tiraria o Thiago Maia. Entendo que o Thiago Maia tem lugar em 9 entre 10 times no Brasil, mas valor mais alto se alevanta. Se o Gerson voltar bem,
Eu O faria Gerson inteiro, acho difícil ele ser reserva nesse time, hein? É. Né? A gente vai ter de ver, Abel, como Esse que tipo o de Vitor Pereira contratação com alarde que faz, olha que coisa complicada para o técnico, né, Prates? Esse É. tipo de contratação. Não, e vai ter de O ver Gerson aí, chega, né, se ele Caco, fica como o muitos Vitor jogos Pereira- no banco, já é uma pressão para o Vitor Pereira. Qual vai ser o critério da meritocracia que ele vai ter com o grupo? E se o Gabigol começa a não jogar tão bem assim, ele vai colocar no banco? É uma bronca feia, a gente estava falando sobre isso. Mas qual vai ser o critério da meritocracia de quem joga? Para mim, quem está melhor é que tem que jogar. Quem encaixa melhor, joga. E o Flamengo tem jogador que, se um vacila um pouquinho, já tem um na fila para entrar no time. É Exato. impressionante isso. Esse é o ponto delicado do Vitor Pereira, para ele não errar nesse aspecto de quem merece estar no time e não ele colocar numa prancheta o time ideal que ele tem na cabeça e colocar ele dentro de campo. Não é assim. Vai ficar mais complicado ainda se ele não tira o Thiago Maia e o Thiago Maia joga muito. Aí eu quero ver. Vai me lembrar o tempo em que o São Paulo trouxe Paulo Roberto Falcão e o Cilinho insistia com o Márcio Araújo. E quem foi campeão no final do Campeonato Paulista? São Paulo São Futebol Paulo Clube. Futebol Clube. É. Mas com Falcão. Mas com Falcão de titular? Com Falcão jogando. Mas também quem mais que jogava dali pra frente? Não, Silas, Pita. Miller, Careca, Pita. Os menudos, Não, é Sidney, brincadeira, hein? bem. Só jogador de bola, hein? Mas o Cilinho entendia em um momento que o Márcio Araújo, apesar de não ter grife, funcionava melhor para Marcava o time mais, dele. né? Já que você está falando numa posição ali do meio de campo, Maicon renova com o Corinthians, professor. Epa. É uma boa? Então, é isso aí, nação. Percebemos que a mídia esportiva, em geral, está desesperada com o Flamengo. Isso acabou de crer. O Flamengo vai virar o Baia no Brasil? É isso mesmo? Mas o Palmeiras ainda dá dentro, sei lá o quê. Isso é certo. O que hoje ele falou. O Flamengo vai, todo ano vai disputar todos os títulos. Isso é uma coisa que, querendo ou não, a pessoa que torce o Flamengo, ou contra, principalmente contra, né, vai ter que se acostumar. O Flamengo vai brigar por todos os anos, por todos os títulos, entendeu? O Flamengo já foi muito zoado, principalmente na última década. 2009 campeão. De lá pra cá, teve a alegria na Copa do Brasil, né? Que foi um ano atípico ali. Um Hernani brocador lá, em 2013, Paulinho. Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! E de lá pra cá só foi ladeira abaixo. 2013 foi uma exceção ali, né? Entre 2010 e 2018 só foi ladeira abaixo, né? E 2019, esquece. Ladeira abaixo dentro de campo, né? Porque dentro dos bastidores, né, do clube, o Bandeira de Melo estava cuidando muito bem da parte financeira do Flamengo, né? Botando a casa em dia. E hoje em dia, em 2019, a gente colhe os frutos do que o Flamengo plantou há uns 7, 8 anos atrás, entendeu? Então é um processo longo que o Flamengo hoje está colhendo e vai demorar a colher tudo, entendeu? A chance da gente ver o Flamengo não disputar título é quase zero daqui a 8, 5, 6, 7, 8 anos para frente, né? O Flamengo vai continuar buscando, entendeu? Vai vir a próxima gestão para o Flamengo e deve dar sequência a isso, né? Entendeu? O que faz um time ser muito bom é a gestão, principalmente a gestão fora dos gramados, né? Questão parte financeira. E a parte do gramado é só um reflexo o que acontece fora de campo. Tudo que acontece dentro de campo é só um reflexo do que acontece fora dos gramados, né? A gente tem o exemplo do Fortaleza. Fortaleza em 2 anos consecutivos com a gestão do Marcelo Paz lá. Excelente gestão. Com um time que tem bastante torcida local. E 2 vezes na Libertadores. Libertadores foi 4º colocado em 2021. 2022 que foi 8º, se eu não me engano. 7º foi o Galo. 8º em 2022. E agora vai disputar a pré em 2023. Então aquilo. Nada foge de uma boa gestão. E hoje em dia a gente está colhendo os frutos que a gente vai colher bastante tempo aí. E o Zante vai ter que aguentar. Simplesmente isso. Então os caras estão desesperados. Já tá começando a falar de Flabaia, sei o quê. Vão ter que aguentar, filho. Esquece. 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 Só vai dar Flamengo agora, filho. Quem não gostar,
troca de time, vem pro Flamengo, ou para de torcer para algum time do Brasil e vai torcer para fora. Tamo junto em relação a isso aí. Deixa o like, sua inscrição para ajudar o canal. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ah, se vocês perceberem, toda hora eu botando esse copo na água aqui, porque eu bebo água, bastante água, né? Então, toda hora vocês veem que eu encho o copo para beber água. Mas é isso aí. Tamo junto, é nóis. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e vambora.